Fala galera, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da mini saga Circuitos na Prática. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da protoboard, a gente vai ver como montar na prática um circuito na protoboard. No caso a gente vai estar utilizando um software bem legal que é o Tinkercad. Ele serve para você fazer essas simulações aí com circuitos. Tem outras finalidades também, mas ele é bem interessante por ser bem didático, né? E aí eu criei, como vocês podem estar vendo aqui em cima, um circuito que acho que é controle de luminosidade. E ele serve para você fazer o controle de um LED, né, que é uma luzinha, certo? E você consegue desligar ela quando tem muita luz, ou seja, se eu tiver, por exemplo, a lâmpada ligada, eu não preciso de luz, então o LED desliga. E daí, se o ambiente estiver escuro, daí o LED liga, né? Então é bem interessante. É o funcionamento aí, quando você vai comprar, às vezes, algumas lâmpadas aí que ligam de noite, é exatamente esse tipo de circuito aqui que vai ter lá. Por que eu escolhi esse circuito? Ele é muito interessante pela questão da quantidade de componentes que ele tem. Então, se vocês forem olhar, ele tem resistores, tem fotoresistor, tem potenciômetro, tem um comparador. Então, tem vários componentes aqui que eu vou apresentar para vocês bem brevemente, mas não vou entrar em detalhes, porque vocês vão aprender esses componentes tanto em circuitos, alguns deles, né? E também na matéria de eletrônica analógica, principalmente, vocês vão ver a fundo aí como funciona o LED, como funciona o transistor, que é esse cara aqui, que deixa eu apontar aqui para vocês, né? Então vamos para a prática, né? Vamos montar isso aqui. O que que acontece? Então eu entrei aqui no Tinkercad, certo? Se vocês forem ver aqui do lado, vocês podem colocar aqui o nome do componente e procurar. E já tem LED, resistor, potenciômetro. Eu já separei tudo para ficar rapidinho aqui e a gente poder fazer a nossa prática. Então, primeira coisa que a gente se preocupa na hora de montar o circuito é a alimentação, certo? Então vocês podem ver aqui no nosso circuito, eu tenho vários VCC aqui, certo? Normalmente a gente tem um outro tipo de notação quando a gente vê em circuitos, que é essa que eu provavelmente vou colocar aqui no vídeo, que é uma notação de fonte, onde você tem um círculo, né? E aí tem o positivo e o negativo da fonte, certo? É uma notação que normalmente a gente utiliza no começo, quando a gente está aprendendo circuitos. Porque daí é mais intuitiva a ideia de que está tudo conectado no mesmo nó, certo? Aqui, como é um circuito um pouquinho maior, fica difícil usar essa notação. Então eu usei essa notação aqui que é só uma barrinha. E aí eu coloco o nome aqui da fonte, certo? E coloco o valor dela, certo? No caso é 3.3 volts. Você sabe, então, como eu falei, todos eles são a mesma fonte. Então todos esses pontos aqui são o mesmo nó, certo? Apesar de não estar mostrando uma linha conectada, mas a gente sabe que é o mesmo nó, certo? Agora vamos começar então a parte de alimentação da nossa protoboard. A primeira coisa, a fonte aqui é tudo 3.3 volts, vocês podem ver aqui. Então eu vou colocar só 3.3 volts e vou usar só uma fonte. No laboratório, na faculdade de vocês, né, vocês muito provavelmente vão ver fontes com mais canais. Essa fonte aqui do Tinkercad, certo? Ela é bem simplesinha, justamente para ficar fácil da gente entender. Ela só tem um canal. E aí ela vai ter a saída, né, o negativo e o positivo da saída. E aí você pode regular tanto a tensão e limitar a corrente, certo? Que você quer que saia nela. No caso, eu coloquei aqui muito em cima aqui. Quando eu seleciono ela, eu consigo ver aqui o nome, tensão e a corrente que eu limitei ela. Então, vamos voltar aqui. Vamos fazer a conexão. Então, na nossa protoboard, ela tem barramentos, certo? Que são esses caras aqui, que é em cima e embaixo, né? É o positivo, tem um sinalzinho de negativo, e aqui embaixo também, sinalzinho de negativo e de positivo, certo? Eu posso ligar o positivo, negativo, negativo no positivo? Posso, não tem problema, tá? É só um, sei lá, uma imagenzinha ali para ficar mais intuitivo a gente não se perder. Mas então a gente não quer contrariar. Vamos colocar o negativo no negativo aqui da protoboard, que é só uma conexão, né? Então isso aqui é só um desenho, na verdade. E o positivo eu vou colocar aqui, certo? E assim eu montei então a alimentação. O que que acontece?
Aqui, a diferença de potencial desse nó aqui para esse daqui vai ser de 3,3 volts, certo? Que a gente configurou. Só que aqui, desse ponto para cá, ele não tem conexão. No Tinkercad eu acredito que tenha, mas na vida real, no laboratório, não tem. Então você vai pegar uma protoboard, ela vai ter uma divisão assim no meio, e essa divisão quer dizer que dali para cá, dos dois lados é separado. Vocês vão ter que passar um fio aqui para poder fazer essa conexão, certo? Então, aí agora eu tenho certeza que é o mesmo nó, daqui para lá e daqui para lá, certo? E eu vou fazer o mesmo aqui embaixo também. E agora, o que acontece? É conectado daqui para cá? Não é conectado, certo? Por baixo da protoboard. Então eu preciso passar um fio também daqui para lá. Ou eu posso pegar às vezes direto da fonte, mas normalmente isso não tem como fazer. A gente pega daqui direto, passa um fio daqui, positivo, vai para o positivo daqui. E o negativo é da mesma forma. Beleza. Então, agora a nossa protoboard está alimentada. Agora a gente pode começar a montagem de fato, né? Colocar os componentes. Eu já separei todos os componentes aqui, certo? Eu vou apresentar eles rapidinho para vocês. O fotoresistor é esse cara aqui. No Tinkercad eles não têm, tem só um nome, né? Eles não têm um modelo deles, então vocês vão ter que testar na prática aqui, pegar e medir a resistência deles, quando vocês precisarem usar eles. Como vocês talvez não tenham visto esses componentes, então não precisa se preocupar com isso aí por enquanto, né? Daí a gente tem um resistor de 1K, o potenciômetro, que é esse cara aqui, o comparador, que está aqui, aí o resistor, que é esse aqui, esse de 3,3K, e aí a gente tem também um transistor, certo? E aqui está com o BC547, o modelo dele, mas aqui no Tinkercad não tem modelo, tá? Aqui tem um LED, certo? E por último, um resistor de 220 ohms. Como é que eu vou fazer a montagem? Normalmente, o que eu faço é pegar os CIs primeiro. CIs são circuitos integrados. Circuitos integrados que nem esse comparador aqui. Então eu olho assim, comparador, por exemplo, só tem um, né? Então eu vou colocar ele em qualquer lugar aqui. E eu posso colocar ele de qualquer forma, né? Se quiser colocar aqui, pode, mas não é inteligente, tá? Não faça isso. Na verdade, não faça isso. Porque você vai estar. Esqueci de comentar, né? Mas é o que a gente fala na aula anterior. Quando você coloca uma conexão, por exemplo, dessa forma assim, esse pino aqui do circuito, do CI, está conectado nesse daqui, certo? Então você vai estar fazendo uma conexão entre eles. E na maioria das vezes a gente não vai querer fazer isso. Na verdade, quase nunca, tá? Então vocês nem precisam tentar e pensar em uma forma de usar desse jeito aqui, não faz sentido. É muito mais esperto, inteligente fazer dessa forma, certo? Então façam dessa forma aqui. E é por isso que é o que eu comentei na última aula. Tem esse espaço aqui no meio, justamente para a gente conseguir colocar os circuitos integrados aqui no meio, beleza? Então eu coloquei aqui o nosso comparador, certo? Que é esse cara aqui. Aí, primeira coisa, depois que vocês colocarem todos os CIs, né? Eu coloquei, só tem um aqui, mas se tivesse mais de um, às vezes que fosse em sequência, você colocaria para cá e tal, né? Beleza. Aí, a próxima questão seria a alimentação deles, certo? Vocês vão alimentar eles como? Vocês vão ver, no caso aqui já mostra, né? Eu passo o mouse e já fala que potência aqui solo, né? No caso seria o ground e aqui seria o supply. Eu acho que daí traduzir para potência, não sei. Enfim, eu vou pegar o datasheet. Toda vez que eu tiver tô lá no laboratório, tô montando, você pega o celular lá, capta o celular, pesquisa lá. LM393, assim, LM393 datasheet, certo? Primeiro site que vocês vão aparecer aqui vai ser muito provavelmente ó, da Onsemi, que é uma boa fabricante aí de componentes. Tem a Texas Instruments. E tem também esse All Datasheet também, que vocês vão achar que ele já mostra vários datasheets de várias fabricantes aí, certo? Enfim, eu já abri aqui da Onsemi, certo? E aí vocês vão ver, tem várias características que vocês vão ver aí nas aulas dos componentes. O importante é as conexões, certo? Que está aqui. Então as conexões que ele tem é o ground no 4
e o VCC no 8. Beleza. Muito importante isso, porque se vocês forem olhar no meu programa aqui que eu usei para fazer a montagem do circuito, ele está ao contrário. Aqui está o 8 como o ground e o 4 aqui como o VCC. Então provavelmente eu inverti, fiz alguma coisa errada aqui, certo? Na verdade aqui deveria ser o ground e aqui o VCC. Então é muito importante a gente ver o datasheet. Às vezes a gente monta errado. Nem foi o caso do que eu fiz aqui. Preciso te comentar. Para vocês identificarem a numeração dos circuitos, dos 6, vocês vão olhar aqui onde tem o buraquinho, certo? Essa marcação. Você olha aqui, é essa marcação aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Né? E aí, a partir dela, vocês vão olhar daqui, né, no sentido anti-horário aqui. Vocês vão ver. A primeira aqui vai ser 1 e vai descer até o 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Depois, vocês pulam para o outro lado. Vai ser 5, daí 6, 7 e 8. Então, essa é a numeração para os terminais de um componente de CI. Componente de circuito integrado. Que existem vários bem maiores. Então, é interessante vocês saberem como é que funciona. Então, aqui seria o 1. Né? Tem até uma marcação aqui para o 1. E aí ele vai de 1 a 4, depois 5, 6, 7 e 8. Certo? Sempre importante, nem todos vão ter essa marcação. Então, vocês têm que sempre saber. Tem a marcação aqui do semicírculo, começa no 1, aqui. Beleza? Então, como eu tinha comentado, o 4 vai ser o ground. Então, vou conectar aqui. Beleza. E, se a gente for olhar aqui, o VCC é no 8, certo? Que é a alimentação dele, supply, né? Está escrito aí nos datasheets. Vou colocar aqui em vermelho. E ela é 3.3 volts, né? Então, coloca 3.3 volts aqui. Beleza. Está montada, então, a alimentação. Agora, a gente vai querer fazer... Poderia escolher qualquer ordem. No caso, eu vou escolher as entradas desse comparador, certo? Aqui no caso, eu vou colocar o negativo. Né? No negativo, eu vou colocar o fotoresistor e o resistor aqui, que servem como um divisor de tensão, certo? O que acontece no nosso circuito? A gente tem uma entrada negativa, que é a inversora, e a entrada positiva, que é a não inversora, certo? Ah, não conheço o comparador, não sei o que é. Ele é tipo um amp-op, um amplificador operacional. Vocês vão ver nas matérias aí de vocês, certo? Ele vai comparar as tensões e de acordo com a tensão. Ah, esse aqui está maior que esse, então positivo. Ah, esse aqui está maior que esse, então negativo, certo? Então ele vai jogar o 0 ou o VCC, tá? Estou resumindo aqui. Então, de acordo com a saída aqui, ele vai ativar esse transistor, certo? Ou desligar ele. E de acordo com isso, ele vai ligar ou desligar o LED, que está aqui na parte de cima, aqui no coletor do transistor, certo? E esse resistor aqui, ele é só para poder fazer o comparador conseguir ir para o valor positivo dele. Porque ele é a gente chama de coletor aberto, certo? O comparador. Então, ele não consegue fazer o valor ir para positivo, certo? Para o valor positivo do VCC dele, certo? Da alimentação dele. Ele só consegue para o negativo ou então deixar sem conexão, vamos dizer assim. É como se ele não tivesse conectado. E daí, nesse caso, quando ele não tivesse conectado, entre aspas, o VCC vai estar aqui e aqui vai ter um valor de corrente bem pequeno aqui. Então, no final das contas, é como se aqui fosse o VCC também, sabe? Então, ele alimenta o nosso transistor. Estou resumindo bem por cima aí, certo? De uma forma mais leiga. Então, o nosso fotoresistor aqui e esse resistor, eles estão fazendo uma divisão de tensão. É um divisor de tensão. De acordo com que o fotoresistor diminui a resistência dele, vai aumentar a tensão aqui. E no que aumenta aqui, vai chegar num limiar que vai ser maior do que nessa parte aqui do não inversor, e vai fazer com que a tensão aqui seja zero, certo? Vai para a parte negativa aqui da alimentação do comparador. Aí, se for ao contrário, então se ele tiver com uma resistência muito alta, daí ele vai ligar. O que isso quer dizer? Quando o fotoresistor recebe luz, ele vai diminuir a resistência dele. E daí nisso, ele vai aumentar a tensão aqui, que eu comentei, e daí vai desligar o LED. Então, deu luz, desliga LED. Agora, tá sem luz no ambiente, certo? Então, o fotoresistor vai aumentar de resistência. E aí vai diminuir a tensão aqui. E aí, com isso,
vai fazer com que a tensão no comparador seja positiva, ou seja, vai ligar o LED, certo? E esse circuito ele é utilizado, ele pode ser utilizado para lâmpadas. Inclusive essa lâmpada que eu tenho aqui, que vocês não estão vendo aqui, mas ela funciona dessa forma. Ela tem, provavelmente tem um circuito desses, né? Bem simplesinho aí, beleza? Então, a gente vai querer conectar o fotoresistor e essa resistência aqui de 1K dentro da, da entrada aqui do comparador, que vai ser a inversora, certo? Inversora. A gente pode olhar aqui, deixa eu dar um zoom. A inversora está no 2, certo? E no 3 é a não inversora. Então, o negativo aqui e o positivo aqui. E aí a saída é no 1. Do outro lado tem um outro comparador, que eu não vou usar, certo? Então esse CI aqui ele tem 2 comparadores dentro dele. Olha só que legal, né? Então vamos voltar lá. Nós vamos então colocar o negativo, nós vamos colocar um resistor, certo? E esse resistor da outro terminal dele vai para o ground. Então eu vou pegar o resistor de 1K. Resistor de 1K eu já tinha separado aqui, certo? Eu já tenho 1K aqui, vocês podem ver. Eu vou jogar então na entrada negativa aqui. Eu vou colocar o resistor, uma perninha dele, né? Um terminal dele está no terminal do negativo e o outro está no ground. Beleza, tá certo. Percebem que eu já fiz uma conexão direta. Eu poderia ter colocado, por exemplo, assim e depois conectado aqui para o ground, por exemplo, né? Mas para economizar espaço eu vou fazer dessa forma. No laboratório, normalmente a gente faz isso, é bem comum, porque os resistores normalmente têm uma perna bem grande, assim, então vocês conseguem puxar e conectar no lugar que vocês precisam, certo? E depois a gente vai ter o fotoresistor, que está aqui, certo? Eu vou colocar ele por aqui, acho que vai ser mais interessante colocar desse lado, porque a saída está aqui, né? Daí eu deixo para cá. Então, essa entrada aqui eu vou colocar. Eu vou pegar um terminal do fotoresistor aqui, conectar junto com o resistor e a entrada inversora. Então, eu vou puxar aqui. Depois disso, outro terminal aqui do fotoresistor vai para o VCC. Então, eu vou puxar aqui, daqui para o VCC. Então, aqui a gente já conectou essa parte, né? Esse ramo aqui. Aí, a próxima parte é esse potenciômetro na entrada positiva aqui, que é a não inversora do comparador. Então eu vou pegar lá o potenciômetro, tá aqui, vou jogar ele mais para cá, certo? Percebam que o negócio vai ficando bem confuso, tá? Então é normal. Ainda mais aqui que é 2D, né? Quando é 3D na vida real, aí vocês conseguem ter uma visualização melhor. Mas ainda assim é bem confuso mesmo. Prototipagem é complicado mesmo. Né? Então, a entrada positiva, que nem está aqui, né? A gente pode ver aqui, é na 3, certo? Então, tá lá. Vou pegar e selecionar aqui, colocar a parte do meio aqui do potenciômetro. Eu vou colocar no positivo. Então, vou colocar aqui no caso. Beleza. Aí, no caso do potenciômetro, vocês ainda talvez vão ver, ou vocês já sabem, né? No caso, eu posso colocar de qualquer forma, que eu posso colocar tanto esse terminal aqui positivo e esse negativo, ou posso colocar esse positivo e esse negativo, não importa. Então eu vou pegar aqui simplesmente o que fica mais fácil para mim e conectar. Aqui ficou positivo, aqui ficou negativo, e aqui, né, toda essa linha aqui ficou esse nó aqui, certo? Que vai para a entrada não inversora. Beleza. Então a gente já montou toda essa parte aqui de trás aqui do nosso comparador. Agora a gente pode ir para a parte da frente, que seria a saída do comparador. A gente percebe aqui que na saída tem um resistor de 3.3K. Então eu já vou pegar aqui, é esse cara aqui, 3.3K. Vou puxar ele. Então, olha só, ó a sacada. Para economizar espaço, é a mesma ideia desse resistor aqui. Eu vou pegar, eu sei que essa parte aqui, esse nó,
ele é a saída, e eu sei que o resistor ele vai ficar com um terminal no VCC e outro nesse nó aqui, certo? Que é o nó da saída. Então, eu vou colocar ele dessa forma assim, ó. Então aqui já está o VCC e aqui já está o nó da saída. Daí facilita muito, né? Vai ocupar menos espaço dessa forma. Então agora eu posso pegar o nosso transistor, que é esse cara aqui, transistor. Transistor, acho que em inglês que é assim, né? Eu vou puxar ele aqui. No caso, eu utilizei o BC547 aqui, mas na simulação aqui não tem como escolher. Então ele é tipo um genérico. Mas o BC547 é um dos genéricos, já é um dos mais padrãozão, assim. Então, o que vocês vão ver aí no laboratório. Então, o datasheet dele, que vocês forem ver, é dessa forma. Você vai ver o formato dele aí, e ele fala que o primeiro é coletor. Então, do meio é base e o terceiro é emissor, certo? Ah, por que que tem esse nome? Vocês vão ver nas aulas, tá? O que importa é vocês saberem. Então, aqui é o C, né? Depois é o B e depois é o E. Que é exatamente como está aqui. O C, o B e o E. Só que no laboratório não tem essas letras aqui, tá? Vocês vão ter que realmente pegar o datasheet e ter certeza que cada terminal é o que vocês viram lá. Então eu vou colocar aqui, vou puxar a saída, vai para base, tá? Então essa aqui é a base do nosso transistor, que está aqui. Então eu vou pegar a saída para a base. Então aqui a base já está conectada. Depois tem o emissor, que é a parte de baixo do nosso transistor, certo? Então o emissor vai para o ground. Então vou ter que puxar esse cara para cá. Beleza. Agora, por último, o coletor. A gente já está terminando, olha só, o circuito. Demorou uma eternidade, né? Mas, bora. É assim mesmo. Demora. O nosso coletor, aqui eu acho que já é interessante eu comentar com vocês, para quem não conhece o LED, certo? Que vocês vão usar bastante em circuitos digitais e, enfim. O LED, ele funciona da seguinte forma. Ele tem, vocês vão ver aqui, ele tem uma perninha menor, que é esse cara aqui, e a maior, que é esse cara aqui, certo? O que acontece? A perninha maior, certo? O terminal maior, ele é o positivo, certo? E o outro, então o menor é o negativo, certo? Então acho que é fácil de lembrar, o maior é mais, certo? Vai pensar assim. Aí o que que acontece? O LED, então os terminais, o nome dos terminais é cátodo e ânodo do nosso LED. Todo emissor vai ter o cátodo e o ânodo, todo diodo vai ter o cátodo e o ânodo. Como é que eu sei qual que é o cátodo e qual que é o ânodo? Vocês olham aqui na imagem, né? Vocês veem que forma um K aqui, né? Tem um negativo, essa barrinha e depois o V ali da setinha. Ele forma um K. Então quer dizer que esse terminal aqui é o cátodo. Fácil de lembrar, né? Então quer dizer que o oposto então é o ânodo, certo? Então o cátodo é esse aqui. E a barrinha indica o quê? Dá a lembrar que é negativo, certo? Então o cátodo é negativo e o ânodo é positivo. Então vocês conseguem lembrar assim bem fácil. O que acontece? Então a gente tem uma perna pequena, ela vai estar, é o cátodo, certo? Porque é negativo, certo? Menor é negativo. E ele vai estar conectado no coletor do nosso transistor. Então eu vou puxar aqui. O coletor está aqui, certo? Eu posso colocar assim, por exemplo, né? Se eu quiser. Não tem problema. Ou eu posso colocar assim, no caso, e posso fazer uma ligação, certo? Eu vou fazer essa ligação aqui para ficar mais didático, mas é indiferente, beleza? E por fim, o nosso LED, ele vai estar conectado no resistor, certo? É o último cara aqui que a gente vai puxar. O resistor, fazer a mesma sacada lá. O resistor, ele está com um terminal no ânodo do nosso LED e o outro terminal está no VCC, na alimentação. Então eu vou ver aqui, o VCC está aqui embaixo, né? Aqui, e aqui vai estar conectado no ânodo. Fechou. Acabou o nosso circuito. Conectamos tudo. Até que ficou bem enxuto. Então agora a gente pode testar o nosso circuito também, né? E aí a ideia é aquilo que eu falei, né? Então quando tem luz, o LED vai ter que ficar desligado. Se não tem luz, aí o LED fica ligado, certo? Então vamos testar. A gente clica em iniciar a simulação.
com 3.3 volts aqui e está drenando pouca corrente. Vem que pode perceber que é bem pouca corrente mesmo. A gente pode colocar aqui e limitar aí, beleza? Então, o LED está ligado, tá vendo? Ele está com a luzinha dele aqui. Aí, o que é para acontecer? Se eu mexer a luz, certo? Aqui no nossa simulação a gente pega e desliza aqui, né? No nosso fotoresistor. Ó, quando eu chego num certo limiar, ó, ele desliga. O LED desliga. E aí, se eu deixo escuro, ele liga. Se eu deixo claro, aí o LED desliga, certo? E aí, o que acontece? Percebe que aqui é um limiar aqui que eu tenho aqui, ó. A partir daqui, mais ou menos, ele liga o LED, certo? Então eu vou deixar aqui bem no limiar, no momento que ele ligou, beleza? Se eu pego e mudo o nosso potenciômetro, a gente altera o limiar, ó. Então eu consigo escolher em que limiar eu quero que ele ligue ou desligue. Tá? Se vocês forem olhar, no caso a minha lâmpada aqui que eu tenho, ela tem uma chavezinha que você pega e regula. É exatamente um potenciômetro lá que você regula o quanto você quer, certo? E essencialmente é isso o circuito. Percebam que funcionou. Fiquei muito feliz que funcionou. Tem uma outra vez que eu gravei que deu errado. E daí, se desse errado, a gente ia fazer o quê? A gente vai fazer tipo um debug, né? Para quem programa aí, fazer um debug do nosso circuito. Então a gente vai medir os nodos para ver se as tensões estão como a gente projetou. Ou então medir a corrente para ver se está como projetado. Ou às vezes até a resistência, é mais raro, mas às vezes acontece que a gente tem que medir a resistência também, certo? E aí nesses casos a gente vai utilizar um carinha aqui, que é um multímetro. Esse cara aqui. E aí com ele a gente consegue medir a tensão, a corrente e a resistência, certo? Fazendo uma conexão aqui. Então eu consigo selecionar aqui qualquer tensão, corrente e tal, e medir, certo? Daí eu puxo os terminais aqui e faço essa medição. E essencialmente então é isso. A gente se vê na próxima aula aí, pra gente poder mexer com esse cara aí.